Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos de volta aí com mais um encontro ao vivo para leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a esse nosso encontro para leitura e estudo desse livro. Não sei se hoje o chat vai funcionar aqui no computador, né? Vamos ver as opções. É engraçado, ele não aparece para mim aqui. Vou ver em outra página. Então, vou fazer dessa forma. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Clair. Gratidão pela sua presença. Bom dia. Gratidão a todos que estão chegando. Alessandra, bom dia. Roselaine, olá, gratidão. Bom dia. Sejam bem-vindas. Neuma, bom dia. Gratidão pela presença de vocês e por mais uma oportunidade de estarmos juntas aqui, lendo e estudando o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Dr. Joe Dispenza. Então, vou dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar, para a gente começar a nossa leitura ao vivo. Continuando aqui, o capítulo 5, que é sobrevivência versus criação, ok? Então, a gente leu aí das emoções de sobrevivência versus as emoções elevadas, né? Que foi uma parte muito especial do livro, que foi lido ontem. Então, quem não chegou a essa leitura ainda, faça a leitura de ontem, uma leitura que a gente pode rever muitas vezes, porque traz uma explicação muito científica mesmo, né? De como que funciona essa questão das emoções, né? E vamos continuar, então, agora com Viciado em Ser um Alguém. Gratidão, bom dia, Andréia, Thaís. Então, gratidão a todos que estão chegando. Só pessoas lindas aqui, isso mesmo. Gratidão pela presença de vocês. E vamos lá. Então, Viciado em Ser Alguém, página 130, para quem tem o livro. E, no caso, quem não tem, mas quer ter esse material, lembrando que ele está disponível no meu grupo do Telegram e também no meu grupo do Facebook. Não na página do Facebook, mas no grupo do Facebook. Também tem esse livro disponível lá. E quem quiser acessar, quem quiser entrar nesses grupos, os links estão na minha bio do meu Instagram. Então, é só entrar lá para poder acessar, ok? Então, bom dia, e vamos lá. Viciado em ser um alguém. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. Isso é muito viciante, pois é como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou os nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Então, vocês conhecem alguém que é assim? Eu sou desse jeito e é assim mesmo que a vida é e não tem jeito, porque a pessoa já está tão viciada naquilo que ela acredita que ser aquela pessoa que vive aquele drama que está presente na vida dela é o que faz dela quem ela é. Incrível isso aqui, tá? Adotamos, então vamos lá. Simplesmente adoramos, vou até repetir, o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Olha como eu sou.
Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local e experiência conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como a nossa identidade. Então, esse local horrível aqui onde eu vivo, com essas pessoas difíceis e todos esses problemas que eu tenho, isso é quem eu sou, né? Esse ambiente vira a minha identidade. Bom dia, Elaine, bom dia, Kiara, gratidão pela presença de vocês. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes do estresse como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. Eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Eu ainda conheço gente que o tempo todo faz provocações, porque o ambiente é tanto de guerra, tá? O ambiente onde ela vive é tanto de luta e guerra, que ela faz provocações propositais. Eu não sei nem se é proposital, às vezes eu acho que é até inconsciente, faz provocações inconscientes, quando está tudo em paz, para criar o ambiente de guerra com o qual ela está acostumada, né? Com o qual ela está acostumada. Ela está tão acostumada com a guerra, e aí nós temos que pensar muito no ambiente em que as nossas crianças convivem. Porque se as nossas crianças estão nesse ambiente de luta, de guerra e de estresse o tempo todo, isso vira o que é o normal para elas se habituam a isso e vão buscar situações semelhantes para poder vivenciar a mesma coisa. E aqui eu vejo claramente, em situações com determinadas pessoas que estão na minha vida, pessoas, né, importantes da minha vida, que não conseguem viver num ambiente em que está em paz. Elas geram situações de provocação para gerar o conflito, para que o ambiente ele crie a situação que vai gerar, né, a química que ela já está acostumada no corpo. Gente, isso aqui, vou te falar, viu? Olha isso. Então, olha só, em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos, eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Então, a pessoa tem barato com as provocações que ela faz. Ela não está fazendo isso porque ela é ruim. Olha como é que é, gente. A gente entra muito nessa questão do julgamento do bom e do ruim, né? E muitas vezes a pessoa está fazendo algo, não é porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela entra nessa questão aqui, até de uma abstinência, de uma química que ela está tão acostumada, que ela precisa provocar uma situação de conflito, de problema, para que ela volte aqui nessa situação. Incrível isso, né? Ó, passou alguém buzinando aqui. A pessoa chamando atenção para o que está escrito. Olha só, até lá fora estão buzinando. Para chamar a nossa atenção. Deixa eu só cumprimentar aqui. Bom dia, Roselaine. Bom dia, Thelma. Sejam todas bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desconfortável. No momento em que começamos a nos negar a substância em que estamos viciados, no caso, os pensamentos e sentimentos familiares associados ao nosso vício emocional, ocorrem anseios extremos, dores pela abstinência e uma série de subvocalizações nos incitando a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar. Aí a pergunta que eu faço para vocês muitas de vocês eu sei, reconheço, está aí, estão sempre presentes, mas quantas começaram a leitura, quantas se propuseram a trazer um conhecimento diferente e não passam de um primeiro dia, de um primeiro encontro? Porque é muito difícil mudar, né?
Assim, nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes estressantes e más escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Colocado de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Vou até botar um marca-texto aqui que eu não tinha colocado antes, então vou colocar de novo, falar de novo. A maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Não é à toa, então, que a gente fica lá assistindo televisão e assistindo noticiário, né? Não dá nem para a gente fazer um julgamento em relação a essas pessoas, porque é a forma até de alimentar o vício. Não tem nada acontecendo na minha vida, mas deixa eu assistir um noticiário e ver o quanto que está ruim lá fora, para que eu me sinta estressado e volta aí a produzir essa química com a qual eu já estou tão acostumada, né? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Não importa se estamos em um emprego ruim ou em um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto, porque ajudam a reforçar quem somos como um alguém, alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, não saberíamos o que pensar e como sentir, e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem somos. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Quão horroroso seria ser um ninguém, não ter uma identidade. Nossa, gente, isso aqui dá vontade de mandar pelo correio, né, para algumas pessoas. Mas não adianta. Isso aí é uma questão mesmo de uma busca individual mesmo, que a gente tem que fazer, porque não adianta a gente falar, até porque essa não é a primeira vez que eu estou lendo esse livro, e é a primeira vez que, para mim, fica muito consciente, muito assim, a consciência me abriu muito agora nesse momento, de perceber como algumas pessoas agem buscando conflitos o tempo todo para que elas possam ser alguém, né, que é essa pessoa que vive nesse meio do conflito, e para que elas possam ter aquilo que elas normalmente sentem, que é essas emoções ligadas ao que elas estão habituadas, né? Então, agora a gente vai entrar para o eu egoísta. Como você pode ver, o que identificamos como nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos, nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para trás? Como saberíamos quem somos se não fosse o nosso ambiente, nosso corpo e o tempo? Essa é a razão porque somos tão dependentes do mundo externo. Limitamos-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que reafirma nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Vocês já viram aquele filme chamado Lucy? Com a Scarlett Johansson, em que ela acaba recebendo uma overdose de uma droga, e essa droga aumenta a capacidade cerebral dela, e na hora que chega em 100%, o que acontece com ela? Esse filme é um filme que, vou falar com vocês que não foi fácil para mim, para poder assisti-lo não, sabe? Mas é um filme que vale a pena por causa dessa identidade aqui. E no final do filme, a gente fala assim, ué, mas e a Lucy? Deixa de existir, né? Para de existir. E é isso que ele está falando. A gente precisa dessa materialidade, dessa densidade, para que a gente possa se sentir como alguém. Deixa eu só ver, eu confirmar o nome dele aqui. Se alguém souber, coloca aí para nós um comentário,
porque eu acho que ele não chama só Lucy, não. Ele chama mais alguma coisa, Lucy. Aqui, ó. Parece que é só isso, só Lucy. Então é um filme que dá um pouco de agonia, sim, tem um pouco de violência, mas que é muito interessante para perceber o que é essa necessidade nossa de fazermos tudo isso para nos sentirmos humanos, ok? A gente se conecta com essas emoções de baixa densidade, porque é a forma como se para que a gente se sinta, eu estou nesse planeta, estou nesse lugar aqui, eu sou alguém, ok? Mas fica aí uma sugestão de leitura, ok? A Érica colocou ali, Desesperador. Desesperador é o filme, né? Também, você achou? Dá uma agonia. Mas, mais uma vez, é isso aí, da gente abrir um pouquinho mais a nossa consciência a respeito dessa nossa necessidade de estarmos aí presos nesse mundo material. Bom dia, Gizinha. Conheço o filme, muito bom. Pois é, então depois fica aí uma sugestão de mais uma leitura para vocês. Quando nossa resposta de sobrevivência desproporcional que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixado dentro dos parâmetros do eu. Por isso, ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com o nosso corpo ou com um aspecto particular de nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nessa realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Aí Clay está falando que é só Lucy que ele chama? Excelente filme, assim como Matrix. Muito bem, então é isso aí, fica aí a sugestão para vocês. Essas emoções excessivas, você sabe que Matrix eu estou até assistindo de novo, viu? Que é outro filme que eu acho que tem que dar uma revisada, agora com uma nova percepção, porque quando eu assisti Matrix, só fazendo um parênteses aqui, gente, tem muito tempo isso, né? Matrix é um filme bastante antigo. Eu fiquei muito assim, nossa, o que é isso? Foi um filme muito impactante, mas tem anos que eu não assisto. Então, às vezes, é importante a gente retomar algo que foi impactante para nós, um livro, um filme, um vídeo, né, uma fala, uma meditação, alguma coisa, porque a gente, quando passa muito tempo, a gente já tem uma nova consciência, e aí a gente assiste o filme, vê o filme, né, assiste o filme, vê o vídeo, às vezes uma palestra com um novo olhar. Então, Matrix é um que eu estou querendo assistir novamente para poder perceber como que eu vou percebê-lo agora, tão diferente de quando eu assisti há alguns anos, né? Então, essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, o eu, a que conscientemente nos referimos quando dizemos eu. Não, peraí, então vamos lá. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, ok? Quando o ego está em xeque, sua função natural é assegurar que estejamos protegidos e seguros do mundo exterior. Por exemplo, o ego certifica-se de que fiquemos distantes de uma fogueira ou alguns passos da beira de um precipício. Quando o ego está equilibrado, seu instinto natural é de autopreservação. É a autopreservação. Existe um equilíbrio saudável entre suas necessidades e as dos outros, sua atenção a si mesmo e aos outros. Agora escuta essa. Quando estamos no modo de sobrevivência em uma situação emergencial, faz sentido que o eu assuma a prioridade. Mas quando substâncias químicas de estresse crônico de longo prazo desequilibram o corpo e o cérebro, o ego fica excessivamente focado na sobrevivência e prioriza o eu, com a exclusão de todas as demais coisas. Somos egoístas o tempo todo. Portanto, tornamo-nos autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos, cheios de autocomiseração e autoaversão. Quando o ego está sob constante estresse, sua prioridade é eu primeiro.
Nessas condições, o ego está primeiramente preocupado em prever cada resultado de cada situação, pois está focado demais no mundo exterior e se sente completamente separado dos 99,99999% da realidade. Na verdade, quanto mais definimos a realidade com os nossos sentidos, mais essa realidade torna-se nossa lei. E a realidade material, na forma de lei, é o extremo oposto da lei quântica. Nossa realidade é qualquer coisa em que colocamos nossa atenção. Olha lá, de novo o princípio Maquia, né, que eu tinha falado que era Manaua, mas não é, é o princípio Maquia, que é o princípio, aquilo que eu dou atenção é aquilo que ganha a minha energia. Consequentemente, se nossa atenção está focada no corpo e em nosso reino físico, e se ficamos trancados em uma linha particular do tempo linear, esse cenário torna-se nossa realidade. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos e os lugares que frequentamos, perder a noção do tempo, ir além do corpo e de suas necessidades de alimentar seus hábitos, desistir do barato das experiências emocionalmente familiares que reafirmam a identidade, abandonar as tentativas de prever uma condição futura ou reviver uma memória. Abrir mão do ego egoísta que se preocupa apenas com suas necessidades. Pensar ou sonhar maior do que nossos sentimentos e desejar o desconhecido. Esse é o começo da libertação de nossa vida atual. É o começo da libertação. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos, os lugares que frequentamos. Olha só, gente, o convite é um convite lá que a gente já tomou, eu venho falando sobre ele desde a Páscoa, né? A gente morre para renascer. Morre o eu velho, morre aquilo que não nos serve, morre o que não nos faz bem, morre a vida que nós temos, morre inclusive essa pessoa que eu sou, e que as pessoas reconhecem, que tem uma história de vida, para que um novo eu nasça. É esse o convite que ele está fazendo. E agora, na página 133, nós vamos para o se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis? Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células e assim criam doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo. Espera aí, só um minutinho, porque parece que tem gente conversando aqui na porta aqui do meu escritório. Vamos ver se vai ver aqui, vamos lá. Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se a uma amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Então, resultado das reações inconscientes dessas situações em que a deixaram ressentida. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. A pessoa ressentida, né? De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos e pensamentos anos a fio.
Baseado no que aprendeu sobre emoções como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que enquanto essa pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante que inicialmente levaram-na a escolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes, e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como o câncer? Então é isso, ela não começa do nada, vem de uma trajetória aí até chegar nesse ponto em que a pessoa adoece. Sendo assim, é possível que quando a pessoa desmemorizasse a emoção do ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficasse livre dessa escravização emocional? Com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Finalmente, digamos que ela começou a pensar e sentir de outros modos, em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado antes da experiência real de ter boa saúde? Ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? O que acabei de descrever em termos simples aconteceu com uma participante de minhas palestras que superou um câncer. Olha só. Alguém pôs aí, são os sacrifícios, eu não lembro o que era o sacrifício. Ah, sim, os sacrifícios daquilo que precisa morrer. Exatamente, Alessandra, bem lembrado, que a gente viu lá na leitura do livro, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, que também é outro que deve ser visto por vocês, porque é muito curtinho e que vale muito a pena, e ele fala justamente disso, dos sacrifícios. Precisamos acionar as crenças que podemos criar saúde, riqueza, coisas boas. Escolher diferente, memorizar emoções positivas nas células. Que benção, gratidão, André. Sentimentos e emoções reprimidas. Gratidão. Então, é isso aí. Então, olha só, o que ele fala. A pessoa vinha do ressentimento, de emoções de baixa vibração, até que começou a desenvolver um câncer. E a pergunta é, então, um movimento contrário também é possível? No momento em que você vai fazendo a liberação do que te traz mágoa, do que te traz ressentimento, o que não te faz bem, é possível você se curar do câncer? A gente conhece também a Louise Hay, que fez isso, né? Então, eu vou ler esse exemplo para vocês, essa história, e a gente encerra por hoje e retornamos amanhã, quarta-feira, às 9h30 da manhã, com mais uma leitura aí do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então, Bill, de 57 anos, era construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou como melanoma maligno. Embora Bill passasse por cirurgia, radiações e quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois no flanco e finalmente na panturrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamento semelhante. Naturalmente, Bill teve momentos de por que eu? Ele entendia que sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposições similares e não desenvolveram câncer. Ele se fixou nessa injustiça. Após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou se seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos tinham contribuído para a sua condição. Em um momento de autorreflexão, ele concluiu que, por mais de 30 anos, ficara atolado em ressentimento, pensando e sentindo que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejara ser músico profissional após o ensino médio, mas quando uma lesão incapacitou seu pai de trabalhar, Bill teve de entrar na empresa familiar do ramo de telhados. Ele habitualmente reexperimentava esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações,
a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão de sonhos adiados. Quando algo não saía contento, tal como o colapso do setor da construção civil, logo após ele expandir o negócio, Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão de amargura como resposta emocional que isso dominou sua personalidade e se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas, locais, influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar o novo, teria de deixar seu ambiente familiar. Assim, durante 2 semanas em Barra, no México, ele se retirou de sua vida familiar. Nas primeiras 5 manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Tornou-se um observador quântico de seus pensamentos e sentimentos. Tornou-se consciente de sua mente inconsciente, que é o exercício que eu propus ontem na nossa meditação, que é você observar, né? Você ser observador dos seus pensamentos e até o observador dos seus pensamentos. Então, ele sai desse lugar de quem pensa, né? Que a gente acha que é quem somos. Em seguida, prestou atenção a seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes. Decidiu dar um basta a qualquer pensamento, comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo do vício emocional do ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos, de certo modo, ele impediu que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem seu corpo para a mesma mente. Seu corpo, então, liberou energia que ficou disponível para uso no projeto de um novo destino. Na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia às pessoas, locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade, em vez de fazê-los se sentirem como um fardo. Em resumo, ele focou em como poderia pensar, agir e sentir diante de situações que o tinham desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente, um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de Barra. Logo após seu retorno, ele notou que o tumor na panturrilha havia sumido. Cerca de uma semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer. E assim permaneceu. Ao disparar seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu biológico e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras. E as células cancerosas não conseguiram coexistir com sua nova mente, nova química interna e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive em um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. Gente, é isso aí, né? Fica aí o convite para a gente, então, para que a gente possa se livrar daquilo que nós não mais queremos para as nossas vidas, para que a gente se torne um novo eu. Gente, e eu acredito muito nisso. Para que a gente possa ter novas coisas, e aí nós estamos falando de resultado material, nós precisamos, para que a gente tenha novos resultados mesmo na nossa vida, em termos de relacionamento, do ambiente que nós estamos, daquilo que nós manifestamos materialmente, nós temos que nos tornar uma nova pessoa. Porque a pessoa que nós somos já está manifestando a realidade que nós temos. Já está manifestando o que tem na nossa vida. O que tem na nossa vida é o resultado de quem nós somos.
Para que a gente possa manifestar algo diferente, é importante que nós sejamos uma nova pessoa. Então, tá aí. Ele se tornou uma nova pessoa e ficou livre, porque aquela pessoa nova já não tinha doença mais, e ele se tornou uma nova pessoa e ficou livre do câncer. Então, imagina quanto mais ele conseguiu manifestar e quanto mais ele conseguiu transformar na vida dele com essa força e esse poder de reconhecer que, através de um novo eu, nós temos novos resultados. Então, é isso. Pensamento mais emoção igual resultados. Exercício diário, vigilância constante. É isso aí. Então, queridas, muita gratidão pela presença de vocês. Lembrando que hoje às 20 horas tem mais um encontro aí com a Andréia, no Caminhos de Luz por Andréia. Ela vai fazer uma meditação muito especial hoje. Quem quiser participar tem que se inscrever lá na bio dela, no Instagram dela. Então, Andréia, se quiser deixar aí, Caminhos de Luz por Andréia, eu acho que tá bem o Instagram, né, para que as pessoas possam conhecer. Amanhã, às 7h30, nós temos a nossa meditação, tá? E temos o nosso encontro, o estudo às 9h30. Na quinta-feira, essa semana, nós não faremos a meditação e nem faremos o estudo, porque eu tenho um assunto pessoal para resolver. Eu vou fazer a troca lá da placa do meu carro e é amanhã toda, e não vou conseguir encontrar com vocês na quinta-feira pela manhã. Na sexta-feira eu tenho uma consulta, então eu acredito que a meditação eu vá conseguir fazer, mas a leitura a gente vai retornar depois só na segunda-feira. Então, é isso. Queridas, gratidão, mahalo de coração pela presença de vocês. Está aí o Instagram da Andréia, quem quiser acompanhar e fazer a meditação hoje. Eu que agradeço sempre a participação de vocês. Muito bom fazer essa leitura com vocês, para a gente poder estar trocando, para a gente poder estar aprendendo, né, estarmos aprendendo juntas, nos conectando com essa energia da consciência. Toda vez que a gente entra num lugar que está escuro, né, e a gente põe uma luzinha, ilumina um pouco mais. Se a gente aumenta essa luz, o quanto a gente enxerga aumenta também consideravelmente. Então, vamos pensar nisso, que a gente vai sempre se alimentando daquilo que vai trazendo luz para a nossa vida, aumentando a nossa consciência, aumentando a nossa capacidade de fazer escolhas melhores para nós. É esse o convite. E aí eu agradeço a participação de vocês e até amanhã, 7h30 da manhã, e hoje, 20 horas aí, com a meditação da Andréia. Mahalo, aloha, tchau, tchau. Gratidão.